Convido que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos continuar a nossa série de exposição bíblica neste livro. Atos, capítulo 12, dos versos 1 a 17. Atos 12, de 1 a 17. Atos capítulo 12, versos 1 a 17. Peço que você acompanhe com atenção, com fé, a leitura da palavra de Deus, desse texto que diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Até aí a palavra de Deus. Oremos. Pai amado, obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa, diante da Tua palavra, prontos agora para ouvi-la, ouvir a exposição que o Senhor tem a nós aqui para que sejamos edificados. Peço a Deus que o Senhor prepare o terreno do nosso coração para recebê-la e que ela possa germinar e crescer em nós para que possamos sermos cada vez mais fiéis ao Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Um dos mais icônicos monumentos em homenagem à Reforma Protestante é o conhecido Muro dos Reformadores. Não sei se você já viu alguma imagem, fica lá em Genebra, na Suíça.
Tem 4 grandes estátuas, é bem grande mesmo, com 4 grandes representantes ali da Reforma Protestante. Tem Farel, Calvino, Teodoro Beza e o último chama John Knox. E esse John Knox é o que eu quero focar aqui. Ele é interessante, pois a passagem de John Knox por Genebra foi bem curtinha. Ele estudou um tempo lá quando ele foi expulso da Escócia, terra natal dele. Mas ali em Genebra ele disse que foi o período de maior aprendizado da vida dele. E ele fala que ali ele aprendeu o poder da oração. Talvez seja por isso que, apesar de tudo que John Knox fez e passou na vida dele, o fato que o torna mais conhecido é uma oração que ele fez. Ele orou ao Senhor assim: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morrerei. Knox não orava assim como uma exigência a Deus, mas era daquelas orações fervorosas, cheias de paixão, de lágrimas, que ele fazia em favor da sua nação verdadeiramente para ganhá-la para o Senhor. Certa vez, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele disse sobre John Knox: quando John Knox subiu as escadas para interceder a Deus pela Escócia, foi o maior evento da história da Escócia. Knox, ele era um homem baixinho, cheio de dores, de doenças no corpo, ele sofreu muito de questão de saúde, cheio de inimigos também, porque ele não tinha medo de dizer a verdade aos homens em nome de Deus, e ele era uma pessoa que dizia bem objetivamente, digamos assim, e isso lhe causou diversos sofrimentos. Foi por isso que ele foi expulso da Escócia, mas foi isso que o levou a Genebra também, de Calvino, e ali ele estudou e amadureceu. E foi depois disso que ele retornou para sua terra para lutar por ela. E apesar das ameaças de morte, das proibições que ele teve para pregar, os amigos próximos dele, muitos foram pegos e até queimados, vivos, né? Mas ele não cessava de fazer essa oração: dá-me a Escócia, Senhor, ou eu morrerei. E a Escócia realmente passou por uma transformação. Não sei se você sabe um pouco de história da igreja, mas foi ali na Escócia que foi fundada a igreja chamada presbiteriana. E somente porque ela foi desenvolvida ali e dali foi passada para outros locais, ela chegou até aqui no Brasil também. E hoje nós somos Igreja Presbiteriana Herança. Deus abençoa aqueles que buscam ao Senhor fielmente em oração. E o texto de hoje nos mostra isso aqui também. Os apóstolos estão em apuros. Na verdade, um foi assassinado, o outro estava a ponto de ser. E o que fazer nesses momentos difíceis em que a gente está com as mãos atadas? Há uma coisa sempre a se fazer. E de acordo com o Knox, como vimos, é algo poderoso: orar. Foi o que a igreja fez. E Deus graciosamente os atendeu. Então, sofrimento, oração e a graça de Deus são temas que esse texto aqui vai nos ensinar hoje. E o que a gente vai aprender em resumo é que em tempos difíceis nós somos chamados a orar e confiar nos propósitos de Deus. Só isso. Em tempos difíceis nós somos chamados a orar e confiar nos propósitos de Deus. A gente vai ver isso em 3 partes. Em primeiro lugar, quero mostrar que a graça de Deus, ela atua mesmo nas coisas ruins. A graça de Deus, ela atua mesmo em meio às coisas ruins. Como é que a gente vê isso? E olha que interessante, o texto anterior foi um texto belo, né? Um texto que mostrou o crescimento da igreja, os crentes passaram a ser reconhecidos como cristãos, foi a primeira vez que eles foram chamados disso, e a igreja ali em Antioquia, ela estava ajudando aos crentes ali, e até crentes de outras regiões, de maneira generosa e misericordiosa. Ou seja, foi um texto de alegria, um texto de crescimento da igreja. Só que agora a gente entra em um texto que nos mostra que a perseguição, ela continua. E em Jerusalém ela segue firme e forte. E é o que a gente vê aqui no início. Vamos ver de novo, olha o verso 1, mais uma vez, até o 4.
Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Bom, na Bíblia a gente tem vários Herodes, né? Você já deve ter visto vários nomes Herodes aí na Bíblia. O mais conhecido deles é o chamado Herodes o Grande, que foi aquele que tenta matar o bebê Jesus. Nessa época aqui, esse Herodes já morreu. E, inclusive, ele é avô desse Herodes que a gente está vendo aqui. Esse Herodes que a gente está vendo aqui, ele é chamado Herodes Agripa. E esse Herodes aqui, ele foi criado junto aos romanos e ele se tornou amigo dos imperadores. E ele também era filho de uma judia. E aí, juntando tudo, a amizade com o imperador, ele ser um judeu de certa forma, isso fez com que o imperador da vez, chamado Cláudio, ele desse para ele o governo dos territórios da Judéia e da Samaria. Ou seja, era ele quem governava em Jerusalém na época. E ele pensou assim, eu vou colocar Herodes, é meu amigo, ele é um judeu, para reinar ali, para apaziguar a situação com os judeus, já que eles iam ter um rei ali compatriota. E Herodes ele foi, e ele ainda bajulava os judeus para tentar, de certa forma, conquistar o favor deles. Esse Herodes, ele inclusive passou a morar em Jerusalém, ele fazia as leituras diárias no templo, que era algo que era exigido pela lei ao rei, e ele também passou a agradar os judeus de outra forma. A forma que a gente viu aqui no texto, perseguindo cristãos. Daí a gente entende por que o texto diz para a gente que ele prendeu alguns da igreja, com qual intuito? Você viu aí no versículo 1? Para os maltratar. Para agradar os judeus, ele queria realmente fazer mal aos cristãos. E nessa, Tiago é pego e morto ao fio da espada, ou seja, ele é decapitado. Esse Tiago aí, na Bíblia tem alguns, Lucas nos informa qual é ele. Ele é o irmão de João, ou seja, ele é o apóstolo Tiago. Então aqui a gente tem um relato do primeiro martírio de um dos apóstolos, né? Ele foi o primeiro apóstolo a morrer, que a gente sabe. E sabemos o motivo pelo qual ele foi condenado à morte. Quando o texto diz que foi ao fio de espada, isso significa, indica, né, que ele foi acusado de algo para ele morrer desta maneira. Lá em Deuteronômio, capítulo 13, diz que aqueles que deveriam morrer dessa forma ao fio de espada eram aqueles que estavam liderando pessoas a seguir falsos deuses. Então a gente entende por que Tiago foi morto. Por quê? Porque ele estava anunciando a Jesus. Herodes viu isso, que isso foi agradável aos olhos dos judeus, e o seu plano estava dando certo, então, de bajular eles para conquistá-los. Então Herodes pensou, opa, eu vou além, agora eu quero o líder deles. E então ele vai atrás de quem? Pedro. Ele vai atrás de Pedro. Então Pedro é preso. Aí você se pergunta, por que Pedro foi preso e não foi morto igual Tiago? O texto nos responde. Está escrito aí, era festa dos pães asmos, ou Páscoa, tá? Porque naquele tempo eles não faziam distinção entre as duas festas. Era considerada a semana ali festiva, semana pascual, né? E os judeus eles não aceitavam execuções durante a festa da Páscoa. Então, Herodes ele tinha que esperar até o fim da Páscoa para executar Pedro, que é o que o texto diz, né? Para apresentar Pedro. A ideia ali é de apresentar ele para ser morto diante do povo. Então ele prende Pedro para esse tempo e ele coloca Pedro muito bem guardado. Você viu aí no texto? São 4 escoltas de 4 soldados. A ideia é o quê? São 4 escoltas para fazerem revezamento ao longo dos dias e de 4 soldados. E o versículo 6 nos mostra como é que ele ficava. O versículo 6 diz que tinha 2 acorrentados ao próprio Pedro, dentro da cela, e 2 do lado de fora da cela de sentinelas, de vigias ali, né? Então Pedro ele estava realmente bem guardado. Por quê? Pedro era um cara que fazia tão mal assim? Na verdade, para os judeus sim,
Mas, além disso, provavelmente Herodes sabia que Pedro já tinha sido preso uma outra vez, e nessa outra vez ele já tinha fugido juntamente com João. Não sei se você lembra, isso está lá em Atos capítulo 5. Então essa história deve ter corrido, Herodes falou, esse cara aí ele consegue fugir de alguma forma. Eu vou prender ele muito bem preso para ele não fugir dessa vez. Então aqui até agora nós temos uma história que nos conta uma perseguição ferrenha, vinda direto do governante da região, um apóstolo morto e o líder dos apóstolos a ponto de ser executado também. A situação está caótica. E às vezes nesses momentos a gente se pergunta, cadê Deus nessa história? Ou então a gente se pergunta, por que está acontecendo isso, Deus? Qual é o problema? O Senhor esqueceu de nós? A resposta, meus irmãos, é coisas ruins acontecem num mundo caído. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, e por isso as catástrofes e sofrimentos acontecem. E perceba, Deus, ele não prometeu nos salvar de todo e qualquer sofrimento. Não foi isso que Deus prometeu a nós. Ele prometeu que quando Cristo voltar, aí sim, o pecado vai ser erradicado desse mundo, mas até lá, a gente tem que conviver com isso. E a Bíblia ainda vai além. Jesus, certa vez, ele disse assim, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Mas aí o nosso coração, às vezes duro, repete, mas por quê? Por quê? Não só olhando para aqui, mas agora olha para a sua vida. Por que esse problema de saúde? Por que essa morte? Por que essa humilhação? Por que Deus permite essas coisas? Ou será que essas coisas passam por cima de Deus? Sabe, meus irmãos, a resposta é simplesmente, não passam por cima de Deus. Mas ele tem boas razões para isso. Ele tem um propósito. E o que nos resta é confiar. Vamos elaborar um pouco isso. Um autor chamado Terry Johnson, ele disse certa vez assim, às vezes as pessoas em meio aos seus sofrimentos, elas pensam assim, não, mas isso que está acontecendo comigo, eu não entendo, Deus jamais faria uma coisa dessa. Ou então, Deus nunca permitiria algo tão ruim acontecesse assim na minha vida. O problema de dizer isso é que automaticamente você está dizendo que Deus falhou em seu propósito de sustentar o mundo. Ao dizer isso, você está jogando por terra a soberania de Deus. Você está dizendo que coisas passaram por cima de Deus. Ou seja, se Deus está fora das coisas ruins que acontecem nesse mundo, não vale a pena confiar nele, porque esse Deus não é um Deus onipotente. Agora, se você pensa por outro lado, se a graça de Deus se faz presente até nos sofrimentos, até nas catástrofes, isso significa que ele tem um propósito. E se ele tem um propósito, a gente tem em quem confiar. Você lembra de Romanos capítulo 8? Sabemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o versículo não para aí. O final mostra o porquê. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As coisas só cooperam para o seu bem, meu irmão, porque Deus tem um propósito estabelecido. Portanto, dá para confiar em Deus mesmo quando está tudo escuro. Por que Tiago morreu? A gente não sabe ao certo, mas Deus tinha um propósito. Como diz o pastor Derek Thomas, ele diz, é preciso ter fé na soberania e na sabedoria de Deus, mesmo que esse propósito não seja inteiramente aparente para nós. Sem dúvida, a morte de Tiago gerou repercussões. Aos demais discípulos, talvez tenha dado mais ousadia. Não menos importante, ela deve ter ensinado que não temos aqui uma cidade permanente, mas a gente busca aquilo que há de vir. Está lá em Hebreus 13, 14.
Quando coisas inexplicáveis acontecem, a gente deve ter o cuidado de assegurar que elas sejam atribuídas à vontade soberana de Deus, sim. Porque Ele tenciona que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Quando os sofrimentos vierem, quando dificuldades vierem, lembre, meu irmão, Deus tem um propósito. Ele está à frente. Ele não passou por cima dele isso não. Ele está à frente de todas as coisas. A igreja em Jerusalém entendia isso aparentemente, porque ela continuou olhando para Deus. É o que nos leva ao segundo ponto. A graça de Deus atua em meio à oração. A graça de Deus atua em meio à oração. Olha o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Primeira coisa importante a ressaltar, não é que a igreja não tenha ou não tivesse orado por Tiago, porque Tiago morreu, mas a resposta de Deus foi não para a oração a partir de Tiago. Mas a igreja não esmoreceu, olha que interessante, a igreja permaneceu orando fervorosamente, a fim de que Pedro pudesse ter um destino diferente de Tiago. Uma igreja fiel, que entende que Deus age com seus propósitos até em meio a coisas ruins, não esmorece, mas busca mais a Deus. Porque a vida, ela é assim, aqui a gente inclusive tem uma luta interessante, né? As forças do mal contra as forças de Deus aqui. Enquanto Herodes e os judeus serviam ao mal indo contra o povo de Deus, né? A igreja estava em incessante oração para lutar contra essas forças. E, meu irmão, esse é o poder que Deus nos deu nessa batalha. Orar, quando a gente não tem o que fazer humanamente falando. Orar. Muitas vezes nós nos queixamos de não ter o que fazer em certas situações, de não ter poder para agir aqui e ali, mas nós sempre temos a quem recorrer, ao Senhor, o Todo-Poderoso em oração. Meu irmão, isso não significa que Deus ele vai ouvir as suas orações e vai responder positivamente aquilo que você quer sempre, de forma nenhuma, mas uma coisa você pode ter certeza, Ele sempre vai responder. Sempre, Deus sempre responde às nossas orações. Às vezes pode demorar um pouquinho, às vezes pode ser sim, às vezes pode ser não. Mas Ele sempre vai responder. E quando for não, meu irmão, é o melhor caminho para nós. E às vezes a resposta de Deus pode nos surpreender. Mas eu quero que você veja outra coisa interessante aqui nessa parte do texto. Em meio ao sofrimento, a igreja faz o quê? Ela se reúne para orar. Eu acho interessante que atualmente muita gente não faz isso. Nem estou tocando na questão da oração, mas o reunir. Você já percebeu que quando a gente está em sofrimento, ou quando a gente está passando por um momento difícil, aí está lá domingo em casa, a gente fala assim, nossa, meu coração está ruim hoje, minha saúde, alguma coisa aconteceu na minha família, eu não vou na igreja hoje não. A maioria das vezes a gente faz isso, você já parou para pensar? A gente nos priva de um meio de graça, que é estar em comunhão com o povo de Deus, com Deus, no meio do seu povo. Quando a gente mais precisa, a gente deixa de lado. É como se você tivesse gripado, precisando tomar alguma coisa para melhorar, e você fala, não, eu não vou tomar o remédio. É a mesma coisa quando você está sofrendo e fala, eu não vou me reunir com o povo de Deus hoje, estou mal. Quando você está mal, meu irmão, busque a Deus, vá à igreja, ore, leia a Bíblia. Quando a gente está mal, a gente deixa a Bíblia de lado, não, estou mal, acho que eu não vou entender bem a Bíblia se eu ler desse jeito. É quando você mais precisa, é o remédio que Deus te deu, são os meios de graça que Ele nos dá. Quando você está em sofrimento, quando você está passando momentos difíceis, olhe para isso, se reúna com os irmãos, ore, entre em contato com Deus por meio da sua palavra. É o remédio que Ele nos dá. O texto continua. Para Tiago, a resposta de Deus então foi não, mas para Pedro, Deus tinha outro propósito. Veja aí a partir do versículo 6, o que a história nos conta.
Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Lucas, o autor aqui, ele não faz cerimônia para mostrar para a gente quão grandes dificuldades Pedro estava para ser liberto. Por quê? Porque ele quer mostrar para a gente, ou Deus, na verdade, queria mostrar para o seu povo o seu poder em responder à oração deles. Mas antes de falar da resposta de oração, tem um detalhe importante aqui. Vocês perceberam como é que Pedro estava no texto? Ele estava dormindo. Pedro estava dormindo. Ele estava para ser executado no dia seguinte, e ainda assim ele estava lá, tranquilo, em sono pesado. O anjo acendeu a luz, vamos dizer assim, e precisou dar um tapa ali no ombro dele para Pedro acordar. Ele estava lá, dormindo igual uma pedra, confiante em Deus, seja qual fosse o futuro dele. Pedro devia ter bem em mente aquele salmo de número 4. Vocês lembram dele? Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Pedro se sentia seguro, seja qual fosse o propósito que Deus tinha para ele. Mas Deus tinha um propósito em vida para ele. Então ocorre um grande milagre aqui, né? Deus envia um anjo para acordar Pedro, liberta ele das correntes, manda ele se vestir e o seguir ali. Então é interessante que Pedro achou que era uma visão, né? Porque era algo tão extraordinário que estava acontecendo, ele achava que o corpo dele ainda estava dormindo. E ele não estava percebendo que tudo aquilo era verdade. Então, o milagre se completa, né? Pedro passa pelas sentinelas. Foi a primeira vez, inclusive, que teve um portão automático ali na vida. Deus apertou o botãozinho ali, o portão abriu, Pedro saiu. E então o milagre ali foi orquestrado. E Pedro caiu em si e falou: agora eu entendi, Deus, que o Senhor tem um propósito para mim ainda nesse mundo. Interessante, Deus ele poderia ter simplesmente teleportado Pedro, tirado de lá, de uma forma muito mais fácil, né, do que essa. Mas não, Deus queria que tanto Pedro visse essa forma grandiosa como ele foi liberto, quanto que Pedro desse testemunho para a igreja que estava em oração por ele, para que a igreja pudesse crescer com esse acontecimento. E Pedro percebeu isso. Tanto que no verso 12, veja lá o que Pedro faz. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Para onde é o primeiro lugar que Pedro vai? Para a igreja. Essa casa de Maria, né, mãe de João, cognominado Marcos, devia ser uma casa grande, uma casa talvez onde a própria igreja se reunia ali. Naquela época, eles não tinham templos ou coisas assim, mas eles tinham casas onde eles se reuniam como igreja. Inclusive, a título de curiosidade, esse João, cognominado Marcos, é o autor do Evangelho de Marcos, né? É esse aqui que está falando. Em breve a gente vai ver mais sobre ele, porque ele vai nas viagens, ou pelo menos no início da viagem missionária de Paulo. Então, Pedro vai para a igreja. De certa forma, ele percebeu que a igreja estava lá, reunida, orando. Então ele vai lá testemunhar, acalmar os irmãos, se alegrar com eles, edificar a igreja por meio daquilo que Deus fez
na vida dele. A gente tem vários ensinos aqui para nós, especialmente a respeito da oração aqui nessa parte do texto. Primeiro, uma igreja que ora, ela vê grandes coisas acontecerem, vê a graça de Deus agir. E eu não estou dizendo que a oração muda os planos de Deus, de forma nenhuma, não é isso que eu quero dizer. Na verdade, é o contrário. Deus muda as nossas vidas de acordo com os propósitos dele, quando a gente ora. A oração nos faz, meus irmãos, nos aproximar de Deus. Como eu disse, a oração é um meio de graça, é um meio de nós nos chegarmos a Deus. E quanto mais próximo a gente está de Deus, mais a gente sente o seu amor, mais dele a gente percebe. E é aí que coisas extraordinárias acontecem. Às vezes, pode ser uma resposta positiva, como no texto. Dificilmente vai ser milagres assim como esse de Pedro. Deus ele age muito mais atualmente por meio das coisas ordinárias desse mundo. Mas às vezes também Deus pode responder com um não. E às vezes um não de Deus ele pode ser mais extraordinário que um sim, quando você entende que Deus está do seu lado. Então, a oração ela nos faz ver Deus fazendo coisas extraordinárias nas nossas vidas. Aquilo que parece pequeno se torna extraordinário quando você entende que é Deus ao seu lado agindo contigo. Segunda coisa que essa parte nos ensina, uma igreja que ora demonstra confiança em Deus. Deixa eu lembrar mais uma vez de John Knox. John Knox, que eu citei no início, ele dizia assim: orar é um mandamento de Deus, tal como não matarás, não furtarás. Mas é um mandamento afirmativo de Deus. Ou seja, ele requer a obediência de todos a todos os seus mandamentos, inclusive orar. E aí ele fala assim, eu digo ainda com mais ousadia, aquele que quando a necessidade o constrange, não deseja o apoio e a ajuda de Deus, ele provoca a ira de Deus não menos que aqueles que fazem falsos deuses ou o negam abertamente. John Knox está dizendo, orar não é só momento, orar é dever. Orar é mostrar que você realmente obedece e confia no seu Deus. Orar demonstra confiança em Deus. Por fim, uma última coisa, uma igreja que ora demonstra união também, demonstra união. Ao sair do momento de dificuldade aqui, Pedro foi direto para a igreja, né? Ele foi ver estar junto com a igreja, e a igreja estava incessantemente, o texto diz, orando por ele. Voltando a John Knox, um biógrafo dele, ele diz que uma das coisas que mais demonstrava, que Knox mais demonstrava sem o menor problema, era a sua necessidade de Deus. E ele não tinha a menor vergonha de pedir intercessão pelos irmãos, pelos crentes, pela vida dele. Tem várias cartas, inclusive, de Knox pedindo oração para vários irmãos, para Calvino, para outros grandes ali da Reforma. E esse biógrafo disse uma coisa extremamente interessante. Ele falou assim, nós ocidentais somos cheios de autoconfiança. A gente acha difícil e ficamos sem jeito de pedir oração, considerando às vezes que isso é até desnecessário. Meu irmão, pedir oração é uma clara admissão de que nós mesmos não temos capacidade por nós, de que nós somos carentes e de que o nosso braço é fraco e ineficaz. A gente não gosta de admitir essas coisas e por isso a gente deixa de lado a oportunidade de orar em comunhão com os irmãos e se aproximar de Deus juntos. Meu irmão, não caia nessa. Você já deve ter visto isso, né? Você tinha um pedido ali na ponta da língua, mas você fica caladinho lá na reunião de oração. Não caia nessa não, meu irmão. Fale. Porque uma igreja que ora é uma igreja unida, que cresce e se santifica junto. É uma igreja que cresce e se santifica junto em Deus. Essa é a segunda coisa que a gente tinha que ver. Por fim, ainda temos um último ponto que esse texto nos mostra. A graça de Deus atua de acordo com os propósitos dele
para o bem da igreja. Graça de Deus atua de acordo com os propósitos de Deus para o bem da igreja. Vamos ver o final do texto a partir do verso 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Aqui temos a parte, digamos, cômica da história, né? Pedro, ele bate na porta lá da casa, vem a criada chamada Rode, né? Que se anima tanto quando percebe que é Pedro, que Deus respondeu a oração para eles, que ela esquece de abrir a porta, vira de costas e volta para o meio da casa para contar para todo mundo que Pedro estava ali, que Deus havia respondido as orações deles. E olha que interessante e que irônico também. O povo que estava orando para que Pedro fosse liberto, ouve que Pedro está lá, mas não acredita. É irônico isso, né? Deus colocou isso aqui nesse texto, e isso nos ensina algo muito interessante, muito importante, porque diversas vezes nós somos assim. A gente pede algo a Deus, mas a gente desacredita que Ele possa nos dar. Você já fez aquelas orações quase que automáticas? Deus abençoe isso, eu sei que o Senhor pode, mas na sua cabeça está assim: não vai dar não. Diversas vezes a gente é assim, a gente ora por algo que parece impossível, mas muitas vezes as nossas orações são só praxe, sem crer que de fato Deus possa nos dar aquilo que a gente pede, e Ele pode. A gente leu hoje lá em Efésios, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A questão é, será que a gente crê nisso? Vou dar um exemplo. Às vezes a gente ora por aquele doente na igreja que está numa situação difícil, pedindo a Deus por cura. Mas assim que termina a reunião de oração, você vira para o irmão do lado e fala assim: nossa, estou com uma dó do fulano, porque ali não tem mais jeito. Você acabou de orar para pedindo cura para ele e não tem mais jeito? Percebe a nossa incoerência às vezes? A gente crê, mas na verdade a gente não crê muito. Por isso faz todo sentido aquela passagem lá do Evangelho, que o pai de um jovem possesso vira para Jesus e diz certa vez: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Muitas vezes a gente é assim, diante de Deus. E sabe qual é a ajuda que Deus nos dá para isso? A gente está vendo desde o início do texto. Os sofrimentos. Sofrimentos muitas vezes são ajudas de Deus a nós. Os sofrimentos nos levam a orar, e isso significa que nos leva a nos aproximar de Deus. E às vezes a ver o poder maravilhoso de Deus agindo por meio da sua graça, respondendo às nossas orações. Ainda que a gente ore sem muita fé, mas para o nosso bem Ele faz isso. Pedro então continua batendo lá na porta, gritando talvez ele até tenha pensado: mas rapaz, Deus vai ter que mandar outro anjo aqui se esse povo demorar para abrir. Mas eles vêm, abrem, confirmam o milagre da libertação, e eles ficam atônitos com a resposta impressionante e milagrosa de Deus. Eles estão confirmando Deus, ajudando a fé da igreja aqui também. Pedro precisa pedir que eles fiquem calados, e aí ele toma então a palavra e ele explica o que aconteceu, ele faz aquele testemunho ali diante da igreja, mostra o poder de Deus atuando na vida deles para o bem e o crescimento deles. Mas sem muito tempo a perder, Lucas ele dá a entender, Pedro pede que eles anunciem isso a Tiago e aos demais irmãos, e Pedro sai de cena.
Esse Tiago aqui já é outro, tá? Esse Tiago aqui, obviamente, o outro apóstolo morreu. Esse aqui é o irmão de Jesus. É o autor da carta de Tiago, lá do final da Bíblia, tá? Ele, inclusive, é um grande líder da Bíblia. E, provavelmente, quando Pedro sai de cena agora, ele que toma a frente ali da igreja de Jerusalém. A gente vai ver ele de novo no concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. Então, com a saída de Pedro de Jerusalém, ele assume. E essa saída de Pedro é uma saída, uma baita saída, vamos dizer assim, porque Pedro realmente sai de cena. Ele vai aparecer de novo no concílio de Jerusalém em Atos 15 e depois não mais. Depois Atos vai ficar focado no ministério de Paulo. A gente não sabe muito bem para onde Pedro foi, mas os católicos romanos, né, eles dizem que Pedro foi para Roma, ficou lá 25 anos e foi o primeiro papa, né? Mas dificilmente foi isso que aconteceu. A gente sabe que Pedro foi para alguns lugares. Para Jerusalém, em Atos 15 nos mostra isso. Paulo fala em Gálatas que Pedro foi para Antioquia, ali de certa forma ajudar em algum momento na igreja de lá. Em Coríntios, Paulo fala que Pedro passou um tempo lá também. E em Coríntios também, Paulo fala para a gente que Pedro, de certa forma, se tornou um missionário itinerante, viajando inclusive com a sua esposa. É o que diz lá em 1 Coríntios. O que a gente vê aqui? A graça de Deus atuando de acordo com os propósitos dele para o bem da igreja. Como é que a gente vê isso aqui? Toda essa perseguição movimentou a igreja. Primeiro movimentou Pedro. Pedro agora ele sai ao mundo para pregar o evangelho. E a igreja continua a crescer, com mais e mais pessoas pregando. Outra coisa que foi feita aqui para o bem da igreja, em Jerusalém, a igreja se fortaleceu como? Ao ver a mão de Deus poderosamente agindo em favor deles. A igreja se unindo, a igreja em comunhão orando. Veja os propósitos de Deus para o bem da igreja acontecendo, mesmo em meio aos sofrimentos. E nós podemos ver, meu irmão, a graça de Deus agindo até hoje com a igreja, 2000 anos depois. Isso ainda está de pé, a igreja ainda está de pé, nós ainda estamos reunidos aqui em oração e várias outras pessoas nesse mundo sendo edificados pelo nosso Senhor. Para usar a vida de John Knox mais uma vez, a sua maior arqui-inimiga, a rainha Mary, não sei como é que diz, Guise, ela certa vez disse assim: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de um exército de 10.000 homens. E ela estava certa, porque a graça de Deus age em prol do seu povo e os inimigos têm que tremer mesmo diante disso. Para concluir, se tem uma coisa que esse texto nos ensina é que mesmo em meio ao sofrimento, a gente deve orar e buscar o Senhor e confiar na graça soberana dele. Porque ele age mesmo nas coisas ruins e difíceis desse mundo. Ele está à frente. E não por meio dos nossos olhos que veem coisas, mas por meio da fé no Senhor. Porque tem coisa que a gente não vai nem perceber, mas Deus vai estar lá agindo. Como diz um grande pastor, James Montgomery Boyce, ele diz assim: do ponto de vista humano, não havia esperança para o caso de Pedro. Ele estava na prisão, ele estava cercado por guardas, ele estava até dormindo. Tinha sido condenado à morte. Isso, de certa forma, mostra a nossa situação. Acorrentados pelo pecado, sem ter como escapar, até mesmo adormecidos no pecado, insensíveis, até que Deus envie o seu Espírito Santo a nós para romper as cadeias e nos libertar. Essa é uma excelente imagem daquilo que Deus faz conosco. Ele envia sua luz para iluminar as nossas trevas espirituais da nossa vida e remove as algemas do pecado para que possamos ser libertos a fim de seguirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do sangue dele que nos liberta. A pergunta é: você confia nesse Jesus? Mesmo em meio às dificuldades e catástrofes? A resposta é: você pode confiar de olhos fechados pela fé. Quer um incentivo? Vou terminar
um John Knox mais uma vez. Lembra do Muro dos Reformadores, que tem a estátua lá? Do lado da estátua dele tem uma frase muito conhecida que ele disse, escrita assim, que mostra a grandiosidade da vida de oração e de fé no Senhor. Está escrito assim: um homem com Deus sempre está em maioria. Creia nisso. Um homem com Deus sempre está em maioria. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor a nós, que é demonstrado muitas vezes até por meio das coisas ruins desse mundo. Sofrimentos, coisas difíceis acontecem, mas o Senhor sempre tem seus propósitos e podemos confiar em Ti. Acima de todas as coisas, o Senhor enviou o Seu Filho que passou pela pior das coisas ruins desse mundo. Ele tomou o pecado de cada um de nós e levou naquela cruz para que nós pudéssemos ser libertos disso. Não há graça maior do que essa. E é no nome dele que nós oramos, louvamos ao teu nome e pedimos. Amém.